Louvado seja Deus. Agora vamos para a nossa reflexão da mensagem que Deus tem para nós neste momento. E eu quero convidar vocês a estar atentos para que possamos ouvir e entender a mensagem do Senhor para nossas vidas. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o versículo 1 e 2, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a Deus que realmente venha fazer com que nós possamos ouvir e entender esta mensagem que Ele tem para nós, porque não basta só ouvir, nós precisamos entender, aceitar e colocar em prática. Querido Deus, nós te louvamos por essa palavra lida, que o Senhor venha neste momento, ó Pai, me usar para transmitir esta mensagem, que não é para engrandecer a mim, mas é para que eu diminua e o Senhor venha aparecer, porque toda honra, toda glória, todo louvor, adoração pertence unicamente ao Senhor. Pai, esteja abençoando a cada um de nós, a cada um dos nossos ouvintes, para que possa de fato estar com a alma sedenta da Tua palavra, para que possa estar com a mente aberta, com o coração aberto, com a alma aberta, sensível para ouvir a Tua mensagem, também entender a Tua mensagem, aceitar a Tua mensagem, para que possa haver uma mudança na vida de cada um, para que possa haver cura, milagre, transformação, salvação. Pai, se nós oramos, também repreendendo toda a intervenção, toda a interferência que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, nós lemos esse texto e eu quero chamar a atenção para o versículo 2, que aparece a primeira palavra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu quero dizer para vocês que talvez nós não ouvimos um ensinamento claro a respeito deste assunto, desta palavra, mas esta palavra arrependei-vos, lá no original, no grego, esta palavra é metanoia. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre essa palavra, metanoia, porque para quem não sabe, para quem talvez não tenha esse conhecimento, a Bíblia não foi escrita lá, o seu original não foi escrito em português, nem em inglês, nem outra língua. Ela foi escrita em hebraico e em grego, e algumas pequenas partes em aramaico. Então, lá no original, a palavra que aparece é metanoia. E essa palavra metanoia, ela tem um significado muito além, muito mais abrangente do que o próprio ato de arrepender dos pecados. Significa arrepender dos pecados, mas também tem um significado muito mais profundo do que isto. A primeira coisa que nós temos que perceber é que lá na palavra, a palavra metanoia, ela é composta com duas palavras, que é meta, que é acima, é algo superior, e noia, que é a mente. Então, essa palavra ela nos traz um entendimento de, o seu principal significado, o seu primeiro significado é mudança de mente. Então, não basta apenas arrepender dos pecados que foram cometidos, dos erros que foram cometidos. É preciso mudar de ideia, mudar de mente. Então, isso é muito mais além, porque muitas vezes as pessoas falam assim: me arrependi muito, me arrependi tanto de ter feito isto, me arrependi tanto de ter falado isto, mas às vezes continua fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos atos errados. Então, quem de fato passa pela metanoia, por essa mudança, ela passa a ter um nível mais elevado. Ela muda de nível, ou seja, ela vai passar do reino das trevas para o reino dos céus, para o reino da luz. Então, ela passa de uma dimensão para outra dimensão. É como se ela estivesse vivendo lá dentro de uma caverna, onde ela tem pouca visão de que está acontecendo ao redor.
tem pouca visão, pouco entendimento, pouco conhecimento do que está acontecendo ao redor ou consigo mesma. Mas, de repente, essa pessoa, quando passa pela metanoia, é como se ela subisse lá no alto de uma montanha, no topo de uma montanha bem alta, onde de lá ela pode ver uma extensão muito grande, ela pode ver vários lugares, várias coisas. Então, ela começa a ter um entendimento totalmente diferente, passa a pensar totalmente diferente, porque antes ela conhecia só aquele mundo ali limitado, onde ela vivia dentro de uma caverna ou num vale. Mas quando ela sobe a um lugar alto, então está falando aqui de reino de Deus. O reino de Deus é das alturas, não é gerado aqui na face da terra, mas sim vindo dos céus para cá. E quem está em Cristo está em uma nova dimensão, está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a visão é outra, a mentalidade é outra. Então a pessoa que passa pela metanoia, por esse arrependimento que João está falando, ele tem uma mudança de atitude, ele muda de atitude. Não só se arrepende dos erros que cometeu, mas ele muda de atitude. Muda de atitude. E isso é muito importante nas nossas vidas. Ele muda de consciência, a consciência muda. Ele tinha uma consciência, agora tem outra. Ele muda completamente o seu comportamento. Ele passa a ter um crescimento diferente, ele passa a crescer. Como diz a palavra, crescer na graça e no conhecimento. Então a pessoa passa a crescer. A pessoa passa a crescer em todos os aspectos falando. Ele passa a mudar, ele tem uma evolução, ele evolui de nível, sobe de nível, como eu já falei. Ele é transformado, ele é passado por uma transformação. Então a metanoia é isto, o arrependimento que João está falando, não é apenas arrepender dos pecados como remorso, mas ele muda o seu foco. Então passa a focar, enxergar as coisas de forma diferente. Ele passa a ter um crescimento espiritual, um crescimento de todas as maneiras da vida. Quem se sentia um coitado já não mais se sente um coitado, porque já não está mais lá no reino das trevas, e sim no reino da luz, no reino dos céus. Então, nós precisamos ter atenção. E como eu falei muitas vezes, alguns que estão ensinando a palavra não ensinam com profundidade. Ensina só de forma superficial ou artificial. Mas às vezes o mais importante não é falado. Porque esse aqui é muito profundo, essa palavra, metanoia. Como eu disse, essa pessoa que passa pela metanoia, ela passa a ter determinação. Ela deixa de ser dominada pelas coisas terrenas, ela deixa de ser dominada pelo pecado, pelos desejos maléficos, deixa de ser dominada pelos desejos errôneos, errados, e passa a pensar como um pensamento superior. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu me lembro, capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo, então passamos a possuir a mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo, ele pensa diferente, ele pensa como Cristo. Então quem passa pela metanoia, por essa transformação, ele deixa de ter a mente pecaminosa do ser humano, os desejos pecaminosos do ser humano, aquele desejo incontrolável, porque todos nós cometemos erros, mas não porque nós desejamos a cometer o erro. Cometemos o erro porque somos falhos, estamos nessa carne ainda, mas nós podemos crescer e ir eliminando os pecados, os erros que nós cometemos, podemos assim mudar a nossa vida, transformar a nossa vida pelo poder da palavra de Deus. Então passamos a ter a mente de Cristo. Então isto é muito importante, porque nós passamos a estar num nível elevado, um nível superior ao que nós vivemos antes de passar por essa transformação. Tanto é que, aliás, o profeta João, ele quando estava lá batizando no Rio Jordão, no versículo 7, diz que vendo, porém, muitos dos fariseus e saduceus que vinham a ele para ser batizado, e ele chamou ele de quê? De raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, assim, eles estavam indo só por isso, só porque estava vendo as outras pessoas irem junto, mas então ir ao batismo, então iam juntos, ou iam para ser batizados, mas eles não estavam aceitando essa transformação na mente deles, eles estavam focados na religião deles, no pensamento deles, mas não queriam mudar de pensamento,
não queria mudar de mente, não queria ter uma evolução, um crescimento, e sim continuar naquilo que ele estava fazendo. Então João Batista reprovou a atitude dele: vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de mostrar que de fato houve uma mudança na mente, porque quando a pessoa passa por esse arrependimento, ele muda também o caráter. Ele muda o caráter, ele muda as atitudes por completo. Eu estou falando isso porque eu tenho essa experiência de mim mesmo e muitas outras pessoas que eu vi. É como Jesus fez, transformou a água em vinho. Essa mudança, assim, é extraordinária, é uma mudança visível. As pessoas veem a mudança nas nossas vidas quando nós passamos por esse verdadeiro arrependimento, que é a metanoia. Então, nós temos um outro nível, um outro patamar, uma outra forma de vida, um outro estilo de vida. Então, tudo muda na nossa vida, muda a nossa conduta, as nossas atitudes, como eu já falei. Nós passamos a ter uma nova vida, e essa nova vida em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então esse é o verdadeiro arrependimento, a metanoia que acontece na nossa mente, porque as coisas têm que começar na nossa mente. Não é começar de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então essa mudança começa na nossa mente, na nossa alma, então, e esse comportamento, essa mudança vai refletir também no nosso exterior, para que as pessoas vejam, porque nós precisamos ser luz, dar o bom exemplo, mostrar que de fato nós passamos por essa metanoia, por esse arrependimento, que não é só arrepender, só ter um remorso daquele erro que nós fizemos, mas sim mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de pensamento. É uma mente superior, ter uma mente, uma consciência elevada, ter uma mente elevada, uma mudança de mente totalmente. É passar de uma dimensão para outra dimensão. É passar das trevas para a luz. É passar da condenação para a salvação, para a libertação. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisamos conhecer a verdade. Por isso nós estamos falando aqui de forma mais profunda a respeito dessas palavras. Porque como eu já disse, a palavra simplesmente, palavra arrependei-vos, talvez fica muito vaga. Pensa-se que é só arrepender daquele erro que fez, mas depois não há nenhuma mudança na mente. Mas nós precisamos mudar nossa mente. Precisamos deixar que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha fazer essa mudança na nossa vida. Nós precisamos abrir a nossa alma, nosso coração, nossa mente, para que o Espírito de Deus possa trabalhar e fazer essa metanoia na nossa mente, na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso caráter, na nossa atitude, em tudo se falando. Então, que nós possamos receber essa palavra, receber e guardar, entender e aceitar essa palavra e passar a refletir. Como é que eu posso mudar de mente, de mentalidade? Como é que eu posso mudar? Então eu tenho que buscar, eu tenho que me curvar, eu tenho que me humilhar diante do Senhor e pedir: Senhor, eu preciso dessa mudança na minha vida. Quando eu comecei a estudar as Escrituras, então houve essa mudança na minha vida, mas eu clamei, dentro do meu quarto eu ajoelhava e clamava: Senhor, muda a minha vida, eu preciso entender de fato a mensagem do Senhor, porque eu quero ser um servo do Senhor, eu quero ter uma vida diferente na presença do Senhor. Então não é o ser humano em si com o poder natural que vai fazer isso, mas ele precisa abrir o coração, a alma, a mente, para que o Espírito de Deus venha trabalhar, para que a palavra de Deus venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que haja essa mudança. Que Deus os abençoe, os guarde e que possa haver essa metanoia, essa mudança, esse verdadeiro arrependimento na vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus seja louvado por isso.